vai dar prosseguimento a esse, vai dar prosseguimento a essa narrativa, né? Nós estudamos no domingo a importância dos sinais que Jesus fazia, aqueles sinais, aquelas maravilhas que apontavam que ele era o Messias, eram testemunhas, né? Testemunhas do seu ministério. Depois nós vimos a importância da Bíblia como um todo, das Escrituras, e como Jesus sempre falava, está escrito, para mostrar que tudo que ele ensinava estava em harmonia com o que havia sido colocado no Antigo Testamento. Na terça e na quarta nós vimos profecias que se cumpriram na vida de Jesus. Mas será que todos esses sinais, todos esses testemunhos, todas essas provas foram suficientes para que os líderes judeus, para que a nação de Israel aceitasse Jesus, se convencesse que ele era o Messias? Será que tudo isso foi suficiente para que eles acreditassem? Como nós sabemos, não foi. Porque o tempo todo o ministério de Jesus, os líderes foram inimigos. Em nenhum momento eles mudaram de lado, em nenhum momento eles se arrependeram, em nenhum momento eles reconheceram que estavam lutando contra o Filho de Deus e que eles deveriam trocar de lado, eles deveriam se aliar a Cristo. O tempo todo eles foram inimigos. E João 8, de 12 a 30, exemplifica, resume um pouco por que eles eram tão inimigos, assim, tão ferrenhos adversários de Jesus. Em João 8,12, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Várias vezes Jesus fala declarações como essa no livro de João. Eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão que veio do céu, né? Em alguns momentos Jesus fala dessa maneira: eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Então várias vezes ele fala de si mesmo. E por causa disso os judeus começaram a dizer o seguinte, verso 13: você dá testemunho de si mesmo, o testemunho que você dá não é verdadeiro. Então eles começaram a dizer assim, você se engrandece, você se acha demais, você só fala de si mesmo, você só conta vantagem, você só se envaidece, você é um impostor. Começaram a dizer isso de Jesus. Só que Jesus vai falar o seguinte no verso 16: e se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Então Jesus disse, olha, eu falo de mim, eu digo essas coisas sobre mim, mas o Pai também diz isso sobre mim. Então, vocês me dizem que para um testemunho ser verdadeiro tem que ser duas pessoas, então eu e o Pai. Eu falo e o Pai é quem me inspira para dizer isso. Então nós dois estamos nessa. A mensagem que eu estou pregando é a mensagem que o Pai mandou pregar. Então eu falo e o Pai me comunica. Então nós dois estamos juntos nesse plano, o plano da salvação, e de levar essa mensagem. Então Jesus queria colocar isso na mente deles. Só que o que acontece? Aí eles perguntam, 19, onde é que está o seu pai? Fingindo que não sabiam, não estavam entendendo o que Jesus estava falando. É claro que eles sabiam que quando Jesus falava de pai, não era José, não era outro pai, era o próprio Deus. Mas eles estavam se fazendo de cínicos para não querer aceitar a verdade. Aí Jesus disse, vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu pai. E ao Jesus dizer isso, aí eles perceberam do que Jesus estava falando, de que pai Jesus estava falando. Eles estavam rejeitando a Jesus e por tabela estavam rejeitando também o próprio Deus. E isso eles entenderam isso como uma afronta. Eles deviam conhecer Jesus, deviam conhecer o Pai, mas eles estavam enganando a si mesmos. Estavam tão envolvidos em suas tradições e filosofias que mesmo Jesus falando tudo isso, eles não queriam aceitar. E agora Jesus dá uma declaração muito pesada, uma declaração muito triste que acho que nenhum de nós gostaria de ouvir isso. Olha
Olha João 8:23. Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo e eu deste mundo não sou. Vocês são daqui de baixo. Por mais religiosos que eles fossem, por mais cerimônias que eles fizessem, por mais leis que eles decorassem, por mais aparência de santidade que eles tivessem, tudo isso era apenas fachada. Tudo isso era apenas aparência exterior. Por dentro, eles não tinham nada de celestial. Eles não tinham nada de buscar Deus. Eles não tinham intimidade nenhuma com Deus. A vontade deles era apenas parecer que tinham. Mas por dentro, eles eram tão podres quanto eles poderiam ser. E então, por causa disso, eles eram piores do que piores do que os publicanos. Porque os publicanos, a vida errada, elas reconheciam que eram assim. Reconheciam que eram errados. E por causa disso, quando Jesus ia até elas, quando Jesus se misturava com essas pessoas, as pessoas se tocavam, essas pessoas se arrependiam, essas pessoas ficavam ali envergonhadas da sua vida e elas se convertiam. Jesus transformava a vida delas porque elas reconheciam que estavam erradas. E da mesma maneira, Jesus só faz as coisas hoje, Jesus só muda a natureza de alguém, Jesus só transforma a vida de alguém se essa pessoa reconhecer que é pecadora, reconhecer que ela por si só não preste. Enquanto a pessoa fica contando vantagem, enquanto a pessoa fica achando que nunca fez mal a ninguém, como a gente vê em muitos estudos bíblicos, a pessoa dizer: eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém, passei minha vida todinha aqui, todo mundo que me conhece sabe que meu coração é bom. Eu já ouvi isso aqui milhares de vezes. Deus conhece meu coração, Deus sabe que eu nunca faria mal a nenhuma mosca. Então, pra mim tá tudo bem. Então, basicamente, a pessoa que fala isso está dizendo assim: eu não preciso de Jesus. Eu sou perfeito, eu sou ótimo, eu sou uma pessoa que não precisa de salvação porque eu sou bonzinho, eu sou completamente bom. Deus vai me aceitar porque eu nunca fiz mal a ninguém. Tem gente que fala isso. E por causa disso, Jesus não tem como salvar essa pessoa porque ela não aceita. Essa pessoa criou uma trava e só não quer. Achando que não tem pecado, sendo que esse é o maior pecado que ela poderia cometer. Mas, gente, será que se Jesus fosse fazer um diagnóstico da sua vida, da minha e da sua vida, ele ia dizer que nós somos de cima ou nós somos de baixo? Se Jesus avaliasse a sua vida e dissesse: olha, pelo que você gosta, pelo que você escuta, pelo que você assiste, pelo que você fala, pelas pessoas com quem você caminha, você é daqui de baixo. Você não tem nada lá de cima. Será que Jesus olhasse para a sua igreja hoje, ele ia ver pessoas de cima ou pessoas de baixo? Pessoas que têm o seu pensamento voltado para o céu, voltado para a vida eterna, voltado para as coisas de Deus, ou voltado apenas para as coisas do mundo, apenas para os interesses do mundo? Qual seria o diagnóstico que Jesus faria de nós? Vocês são de cima ou vocês são de baixo? Tem pessoas que vivem a vida toda na igreja há anos, mas nunca tem um pensamento, o pensamento delas nunca é salvífico, nunca é o pensamento de pensar nas almas que eles poderiam conquistar, de pensar em coisas do céu. É sempre pensando em coisas mais fúteis possível. Precisamos nos organizar para esse evento, eu preciso me arrumar para parecer bonita nas fotos, eu preciso... Enfim, é só coisas pequenas. Nunca pensam na essência espiritual, sempre pensam no jeito mais fútil possível. E por causa disso as pessoas deixam de aproveitar e podem acabar perdendo a sua salvação. Então Deus vai falar, Deus disse isso para os israelitas, isso que Jesus falou para eles aqui, Deus já tinha dito para aquele povo várias vezes de outras maneiras. Por exemplo, em Isaías 29:13, Jesus disse que o povo honrava ele com os lábios, mas o coração estava longe dele, né? Em Marcos 7:7, Jesus repete uma frase do Antigo Testamento: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Eles eram tão de baixo que o que eles ensinavam para as pessoas, o que eles pregavam, o que eles ensinavam, eram teorias deles. Eram tradições inventadas por eles. Eles inventavam aquela baboseira
e eles ensinavam os outros a seguirem. Ou seja, nada de Bíblia, nada de palavra de Deus, era a palavra deles que contava. Então, tudo isso que Jesus falou era só repetindo o que Deus já havia falado no Antigo Testamento. E por causa disso, aqueles líderes eles acabavam se enganando a si mesmos, e o pior do que eles rejeitarem a salvação, pior do que eles terem aquela aparência de piedade, pior do que eles terem todos esses defeitos, eles ainda desencaminhavam outras pessoas. Pelo poder de influência que eles tinham, eles desencaminhavam os outros. Certo? Eles encaminhavam os outros. É muito triste quando a gente vê na igreja várias pessoas que se magoam, se afastam, pessoas que têm vários problemas espirituais, que se afastam, que tem aquele, né? E acabam levando outros junto com ele. Semeiam a dúvida, semeiam a descrença, semeiam a intriga e vão tirando. Ele sai da igreja e vai arrastando os outros junto com ele. Isso é uma coisa, esse é um comportamento que não é de Deus. Isso é imitando o próprio Lúcifer, que saiu do céu e arrastou os anjos junto com ele. Toda pessoa que faz isso, é como Jesus disse aqui, eu não sei se é no capítulo 8, mas ele fala que esse tipo de pessoa é filho do diabo. Então, embora esse capítulo tenha uma aparência sombria, estou terminando. Embora esse capítulo tenha esse diálogo tenso, esse diálogo sombrio, mas no final tem uma ponta de esperança. Em João 8,30, tem uma... Olha, João 8,44, Jesus dá essa afirmação. Vocês são o diabo, que é o pai de vocês. Vocês não conhecem o pai. Vocês são íntimos de Satanás. Toda pessoa que desencaminha uma alma, toda pessoa que semeia dúvida, que semeia intriga, que coloca um contra o outro, que coloca irmãos contra irmãos, os irmãos contra os líderes da igreja, toda pessoa que faz isso é filho de Satanás, é filho do diabo. É a palavra de Jesus, não é minha, não é declaração nossa, é a afirmação de Jesus. Mas olha, para encerrar aqui não dessa maneira sombria, olha o verso 30. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Ainda existe esperança. Ainda existem pessoas que têm o coração mole, que têm o coração sensível à voz do Espírito Santo. Pessoas que se cansaram de ser daqui de baixo e que querem ser de cima. E todos vocês, todos nós aqui podemos ter essa chance. Deixar de gostar das coisas desse mundo e passar a gostar das coisas do céu. Amém. Que o Espírito Santo possa fazer isso no seu coração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala dessa maneira, o Senhor dá essas declarações, não para nos deixar abalados, não para nos deixar tristes, mas para chacoalhar nosso coração, para nós entendermos, para nós colocarmos o nosso foco nas coisas do céu. Fica conosco, nos liberta, Senhor, da fachada, nos liberta da tradição e nos dá um coração igual ao teu. Em nome de Jesus. Amém.